gente vai começar a fazer agora um detalhamento, fatiando área por área, todo o mapa da guerra eleitoral. Vamos começar com as regiões. Vamos lá, acho que a gente começa com a mais populosa, Sudeste. É isso aí. Yuri Pita, dá para ver bem. Vamos pensar aqui um pouco juntos, né? E esse resultado é importante para Lula, porque na região Sudeste tem o maior número, a região que tem o maior número de eleitores, né, do país. Mais de 40%. Lula mantém uma vantagem, mas ela já foi maior, né? Sim, sim. E o presidente Jair Bolsonaro recuperando ali. Você pensar que agora 7 pontos de diferença é uma situação, estão na briga os dois. Vale a gente lembrar, a gente está falando de São Paulo, maior colégio eleitoral, Minas, segundo maior colégio eleitoral, Rio de Janeiro, maior colégio eleitoral. No mês passado, a Quest fez pesquisas nos 3 estados, nesses 3 estados além da Bahia, e a gente detalhou super bem naquela época, né, Dani, resgatando. Ainda continuam valendo muitos do que foi detectado naquele momento. São Paulo tem uma predileção para uma terceira via, mas Lula lidera, Minas Lula lidera bem e Rio de Janeiro é onde Jair Bolsonaro mais consegue deixar o jogo competitivo numa situação praticamente de empate técnico ou de bastante disputa por eleitores. E isso acaba se refletindo aqui quando reduz-se a diferença em comparação com o resto do país. E aí a gente vê que mesmo sendo a região de João Dória, ele faz só 2%. Mesmo sendo São Paulo 1/5 do eleitorado do país, como ele tem uma rejeição também forte aqui no estado de São Paulo, acaba isso não, mesmo o fato de ter sido governador daqui do estado, não se reflete num melhor desempenho nacional. Não, nem regional mesmo. Exato, não. A pontuação de João Dória aqui é que é dificílima para a candidatura dele. É muito difícil, gente, porque assim, é tomar a goleada em casa, entendeu? É estar muito longe, muito longe da dianteira, entendeu? Ciro Gomes, que é do Ceará, tem vantagem sobre Dória, né? Enfim, isso aqui para ele é de fato matador. Eu estava tentando resgatar aqui o último dado da pesquisa Quest por região, para a gente ver quanto caiu a diferença Lula-Bolsonaro. Eu já volto com ele. Vamos agora para a segunda região mais importante eleitoralmente, que é a região Nordeste. Por que a gente fala isso? Porque segunda, né? Que aqui tem a segunda mais populosa. Então, ela puxa a responsabilidade também com colégios eleitorais importantíssimos. Bahia, muito forte. Pernambuco, Ceará. E aqui a gente tem, repetindo ainda, a pisa que Luiz Inácio Lula da Silva está impondo em todos os outros candidatos nessa região, se mantém, apesar da avaliação do governo ter melhorado entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil. A avaliação do governo melhorou para quem recebe o Auxílio Brasil. As pessoas já não acham, o número de pessoas que acham o governo ruim ou péssimo diminuiu, mas Lula ainda mantém essa frente gigantesca, 64% dos votos na região Nordeste, Bolsonaro com 18%, e aí Ciro Gomes vive aquele momento, né? Que tristeza, João Dória, né? Minha casa, minha vida, mas não tem o meu voto, né? Com 5% aqui. Gente, olha o que esse cara é, André Janones do Avante, fazendo 4 no Nordeste. E sabe por quê, né, Dani? Por quê? Porque o fenômeno André Janones, como que ele virou um fenômeno de redes sociais? Justamente falando do auxílio emergencial lá na pandemia em 2020, que é a região que mais tem beneficiários desse tipo de programa social. Isso já desde o Bolsa Escola, depois Bolsa Família, continua com o auxílio emergencial, continua com o Auxílio Brasil. Por isso que André Janones vai bem, ele é de Minas Gerais e a gente lembra, né? Tem aquela região ali, a região que eu nunca mais esqueço, o Vale do Mucuri, colado ali na Bahia, junto com o Vale do Jequitinhonha, mas toda essa região Nordeste dando muita força para Lula e também para o André Janones por causa do auxílio emergencial. Agora, Bolsonaro está um pouquinho melhor do que ele costuma aí na região, né? Está mais próximo dos 20% do que dos 15%. Não, e aí aqui, né, o batalhão do 0%, né? Assim, exato. Que é o que o Rodrigo Maia falou aqui em entrevista para a gente no início dessa semana. Olha, a gente está discutindo em torno de 2%, aqui no caso da região Nordeste 0%, e
E o povo preocupado com a inflação, que não para de subir. Aliás, esse é um dado que a gente vai trazer daqui a pouco, né? Todo mundo falando, passou de 90%. Não tem como você ir no mercado e não achar que a vida tá difícil. Vamos dividir aqui, Edu? Acho que o Yuri pode ficar aqui comigo, ó. Eu quero trazer a Renata e o Leandro Rezende para essa conversa, para a gente falar um pouquinho sobre esses dados regionais. Renata e Leandro, pronto. Eu começo com o Leandro, que eu já ouvi a Renata. Leandro, região sudeste, Bolsonaro está reduzindo a frente, né? Que tem Luiz Inácio Lula da Silva, mas no Nordeste é Pisa ainda. Dani, boa tarde para você, Yuri, Renata, todo mundo que está com a gente aqui no 360. Bom, os dados da Quest mostram que o presidente está conseguindo se recuperar, sobretudo no Sudeste e no Sul. Quando a gente olha para os dados nessas regiões sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro, é bem claro de perceber que no Nordeste, por exemplo, o número de pessoas que avaliam mal o governo do presidente Jair Bolsonaro se mantém muito alto, lá em cima estável, desde o começo da série histórica. Mas quando a gente olha, sobretudo, para o Sudeste e para o Sul do país, é possível observar, inclusive na leitura que fez dessa pesquisa, o Felipe Nunes, CEO da Quest, traz esse dado também, de que no Sudeste e no Sul, o presidente Jair Bolsonaro não é que ele está avançando sobre um novo eleitorado. Nessas duas regiões, especificamente no Sudeste, os dados estão mostrando que o presidente está recuperando o seu próprio eleitor. Pessoas que votaram nele em 2018, que eventualmente podem ter se desencantado com essa falta de perspectiva de uma outra candidatura que não o presidente Jair Bolsonaro, mas que não votam no ex-presidente Lula de maneira alguma. Então, é um retorno de bolsonaristas, né? Retorno de pessoas que votaram no presidente em 2018 e que agora já estão declarando voto no presidente e avaliando de uma outra maneira o governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso está acontecendo, sobretudo, nas regiões Sudeste e Sul. Só para trazer um pouquinho aqui para o Rio de Janeiro. Qual é a avaliação, né? O Yuri citou no mês passado, a gente mostrou aqui no 360 que o Rio de Janeiro é o estado da região Sudeste em que o presidente Jair Bolsonaro tem a maior influência sobre o voto do eleitorado. Há uma avaliação de que cerca de 1/3 do Rio de Janeiro hoje está ainda com o presidente Jair Bolsonaro, tem um eleitorado fixo aqui no estado. E a avaliação do comando de campanha do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro é de que a distância entre Lula e Bolsonaro chegou a ser, no final do ano passado, de 20 pontos. Os levantamentos internos que eles fazem, né? São levantamentos não registrados, mas as pesquisas internas feitas só para avaliar a questão do presidente aqui no Rio mostram que essa distância já foi muito grande aqui no Rio e que ela está se encurtando cada vez mais, Dani. Olha, eu localizei aqui o dado, viu, gente? A diferença na região Sudeste, na última pesquisa nacional, dia 16 de março, portanto, né? A gente está aí com um cronograma bastante bom de pesquisas, de sequência de pesquisas. Era 42 para Lula, a 26 para Bolsonaro. No Sudeste, né, na última pesquisa em março, a gente vai ver agora está 41 para Lula, oscila 1 para baixo e Bolsonaro vai a 34. Esse retorno dos bolsonaristas, a gente que votou no presidente lá atrás, garantiu a vitória a ele em 2018, em algum momento se desencantou com o governo, disse, esse governo não está indo bem, buscou uma opção, uma nova opção, aí olhou a terceira via fazendo essa guerra de anão de jardim, né, porque está todo mundo com os percentuais lá embaixo e se digladiando de uma maneira bizarra e volta, então, esse eleitorado de direita volta para Bolsonaro. Bolsonaro avançou 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, 34, 8 pontos percentuais na região Sudeste em menos de um mês. Renata? Pois é, esses dados de regionais, eles estão mostrando uma questão bem interessante, porque quando a gente teve duas sondagens anteriores, chamou muita atenção o avanço do presidente ali na fatia mais pobre da sociedade, o quanto ele tinha avançado no Nordeste, e aparentemente esse movimento parou. Então, Leandro, você estava agora dando esse panorama, olha, no Nordeste, essa evolução, ela agora está ali uma desaprovação num patamar alto, a gente viu uma mudança ainda significativa, uma trajetória de baixa na região norte e na região centro-oeste, mas nas outras regiões, e aí voltando aqui a falar do Nordeste, isso não se replicou.
Por que eu estou retomando esse ponto? Porque isso coloca à prova uma das armas colocadas pela campanha do presidente, que é colocar estímulos na rua e mostrar para a população que o governo Jair Bolsonaro vai sair ao socorro delas. Parte dessa estratégia que passou pela repaginada do Bolsa Família, pelo menos com os dados que temos até agora, ela tem uma limitação. Ela encontrou o seu piso, né? Então, gente, quando a Dani citou, né? Quem recebe Auxílio Brasil, melhorou? Melhorou. Se a gente pegar 2 pesquisas para trás, a avaliação negativa era de 56%. Você tem uma queda de 10 pontos percentuais para 46% de avaliação negativa. Mas isso não vai se transmutar especialmente quando a gente olha no desenho regional, em algo que continue dando fôlego ao presidente em queda de rejeição e queda de desaprovação, que é algo importante para ele nesse momento. Lula dá o troco no Nordeste, tá? Quando a gente olha o que aconteceu no Nordeste, ainda que Bolsonaro tenha melhorado, é fato que Bolsonaro melhorou, né? Para pesquisa anterior, então, no dia 16 de março, Lula tinha, na região Nordeste, a segunda mais pesada eleitoralmente, né? Populosa e pesada eleitoralmente. Lula tinha 60, Bolsonaro 15, Ciro Gomes 10. Lula, 60%, Bolsonaro, 15%, Ciro Gomes, 10%. Agora, Lula cresce 4 pontos percentuais, fica ali com 64%. Bolsonaro se aproxima de 20%, batendo 18%, cresce 3%. Lula cresce 4% e Ciro Gomes murchou de 10 para 5. Olha que loucura isso. Por quê, né? De novo, esse fenômeno, é a avaliação que o próprio Felipe Nunes faz, né, da Quest, de que essa briga meio desvairada aí em torno de uma alternativa a Lula e Bolsonaro acabou fazendo com que o eleitor ficasse desencantado. A gente abriu o 360 ontem falando, olha, o que a avaliação dos especialistas, dos publicitários para o eleitor, acabou. Essa briga está mostrando, a saída do Sérgio Moro e a briga por uma alternativa está mostrando que é Lula ou Bolsonaro. E aí, você vai para onde? O eleitor está fazendo suas escolhas nesse momento. Então, Lula dilui um pouco desse crescimento no Nordeste no Sudeste de Bolsonaro, com a volta no Norte. Vamos com o nosso time olhar mais uma região do Brasil, segundo a análise feita pela Quest. Olha aí, a gente vai falar agora do Centro-Oeste, é uma região importante. Eu vou pedir para a gente voltar aqui, que eu quero usar o Yuri, porque tem um peso muito forte o agronegócio lá, né, Yuri? E aqui, então, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro equilibre mais o jogo. E ela se cumpre, né? Sem dúvida, 31%, 42% para Lula. A grande questão é que essas regiões que o presidente tem melhor desempenho, como o Centro-Oeste, elas são as de menor densidade eleitoral. Por isso que, no geral, no cômputo nacional, isso ajuda o presidente, mas ainda não coloca numa situação deixando mais pau a pau a disputa com o ex-presidente Lula. Ainda que, mantendo Lula com esse patamar, 42%, é bastante gente. E aqui você já começa a perceber, por exemplo, Simone Tebet, aí sim, ao contrário de João Dória, que nem na região Sudeste consegue fazer valer o peso de São Paulo, de ser o estado mais populoso do país. Para se ter uma noção, São Paulo praticamente equivale a toda a região Nordeste em número de eleitores. Aqui, Simone Tebet ainda faz valer, vai nos 4%, ainda que seja uma diferença que é dentro da margem de erro, porque também outra coisa importante para você que está aprendendo com a gente a ler pesquisa. As margens de erro, a margem de erro nacional é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, mas quando a gente faz esse recorte por região, por segmento social, essa margem aumenta. Então, quando a gente está falando de 1%, 4%, é praticamente uma situação de empate técnico, diferente do que a gente falaria na nacional, que aí sim tem um pouquinho a mais do que o outro. Vamos dar uma olhada na região sul. Essa está sustentando ali o retorno dos bolsonaristas ao berço. O retorno dos bolsonaristas ao berço está acontecendo e é a única região em que ele vira. Ele está na frente do ex-presidente Lula lá nas pesquisas, 44-32, Yuri Pita. E João Dória, curiosamente, faz 4. É o melhor desempenho dele. Talvez, uma hipótese aqui é um palpite. A gente não tem elementos para testar, mas é um pouco do que a gente pode inferir. Região Sul, região de Sérgio Moro, era a região que Sérgio Moro vinha bem, não só na Quest, mas nas outras pesquisas também pelo recorte regional. Sem Sérgio Moro, o eleitor dele,
ou volta para Bolsonaro ou acaba optando por João Dória, seja pela proximidade do Paraná com São Paulo, seja porque o próprio Sérgio Moro acabou decidindo por não só mudar de partido, mas veio para São Paulo, tem esta relação um pouco mais forte São Paulo-Paraná. Mas, de qualquer maneira, isso aqui é muito evidente de que é uma região que também tem agronegócio muito forte, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul. Santa Catarina também foi um dos estados, se não me engano, foi o estado que mais deu proporcionalmente votos para Jair Bolsonaro em 2018. E aquela prova de que o eleitor de Bolsonaro de 2018 está voltando, também se reflete aqui na região sul. Yuri Pita, a gente ainda tem região norte, gente, para dar uma olhada? Perfeito. Yuri, crava aí a região norte, está chegando notícia agora, durante 360, como sempre, né? E a gente que lute, mas estamos prontos. Rapidinho, bora. Então. Região norte também é uma região que tem praticamente a mesma proporção do centro-oeste, não é muito densa, e Bolsonaro está indo bem. 41 a 31, 10 pontos de diferença, dá para a gente dizer que Bolsonaro está melhor na região norte, que também foi uma região que lhe ajudou muito em 2018. Seja porque alguns estados como Rondônia, Roraima, têm muita força, mesmo o Pará não foi, o Pará acabou prevalecendo, a esquerda tem muita força ainda, e o Amazonas foi um dos estados que Jair Bolsonaro conseguiu ir bem em 2018, e um pouco disso continua a se refletir. A gente vê que quaisquer outros candidatos vão ainda muito mal, só Ciro Gomes, que fica mais ou menos nesse índice que ele já tem nacional.